Que saudade que eu tava de vocês, hein, pessoal? Hoje nós vamos ter um episódio muito legal. Se você é dono de posto, rede de posto, você é gerente de posto de gasolina, você trabalha com lubrificantes, pessoal da revenda, nós trouxemos aqui hoje duas feras para falar sobre o assunto, para falar sobre o mercado de combustíveis, para falar sobre o que fazer no meu posto para ganhar mais, dicas que a gente pode dar para o gerente, nós vamos falar de marketing, vamos falar de publicidade no teu posto, vamos ter um 2025 topzera das galáxias e você vai começar aqui hoje escutando essa turma falar para você ter insights, ideias, para você resolver teu problema aí no posto de gasolina, aí na tua revenda, aí na tua lubrificadora, beleza? Eu tô aqui com a Giovana Grassi, o nome Grassi não é à toa, é uma graça, e é a pessoa mais gentil, tem um conhecimento imenso para entregar para a gente aqui hoje, espero que dê tempo, se não der, contactem com ela, falem com ela depois para a gente conversar. E nós temos aqui também hoje o Guilherme, especialista em posto, 20 anos de estrada, já trabalhou lá na pista, sabe o que está falando, tem ajudado dezenas de redes de postos por aí a melhorar a sua gestão, melhorar a sua performance. Então, eu estou honradíssimo de tê-los aqui. Bem-vindos ao podcast da QualiLife. Hoje nós vamos falar com o posto de gasolina, com o cara que troca óleo e vamos fazer eles venderem mais e serem felizes nesse ano, beleza? Combinado, galera? Combinadíssimo. Muito bem, muito bem. Eu adoro. Gi e Gui, né? A gente já nas preliminares aqui já ficou íntimo, já estamos chamando de Gi e Gui, né? Até mesmo porque meu sobrenome é difícil de falar. Cristófoli, Forê. Cristófore. F-O-R-E. Não, e é a sensação que eu tenho quando me chamam Giovana, que estão me dando bronca. Então, na hora que você fugir aqui, eu vou falar, Giovana. Boa, isso aí. Gi, se apresenta aí melhor para a turma, vamos conhecer um pouquinho da Gi. Dani, obrigada pelo convite. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui, principalmente falando de um ramo que a gente tem, assim, não só a experiência, mas o amor, o carinho, né? Uhum. Eu já falo brincando que o meu sangue, ele já mudou a viscosidade. Inclusive, eu já estou no 5W30SP. Então, SP é novidade. Quem sabe, logo, logo já entra o quê? Então, realmente, além do conhecimento técnico, passei por várias empresas petrolíferas, entre elas a BP, a YPF, a Vibra, o Grupo Fux, e hoje eu presto consultoria para várias outras empresas, sejam do ramo de afterparts, seja do ramo petrolífico, oil and gas. Então, eu tive a oportunidade de olhar como essa visão de uma petrolífera atuando com distribuidores, com revenda e principalmente o consumidor. O consumidor não acorda, hoje eu vou comprar o óleo da marca X. É uma outra forma de pensar, que a gente vai dessecar esse assunto aqui. Boa. E hoje, postos de gasolina, o Gui, vamos ter essa oportunidade aí de trabalhar, foi um dos nossos maiores, particularmente na minha carreira, né, na Vibra, foi assim, um dos maiores desafios que eu tive, e nós conseguimos lograr, vamos dessecar isso. Fora isso também, Giovana, como é que você entende tanto disso? Da onde veio? De muito estudo. Né? Então, eu sou química, né? Sou formada também em marketing digital, administração e agora inteligência artificial. Porque a coisa evoluiu num patamar muito grande, principalmente em postos de serviço. Isso está já começando a ser respingado já para aquela mecânica simples, que não pode ser mais simples, mas é papo para depois. Aí vamos deixar o Gui agora se apresentar. Gui, seja bem-vindo. Eu que agradeço, cara. Eu vi que hoje o nível ia ser bem alto e, assim... Eu agradeço demais a Gi falou, né? Vamos falar de Gi, né? Quando eu me arrumar problema, eu vou chamar a Giovana. Me falou um pouco de propósito. Então, assim, para falar um pouco de mim, eu tenho que falar de propósito, cara. Porque eu fui um garotinho dentro da revenda ali, com 17 anos de idade. Tá. Acho que como outros tantos garotinhos tem aí espalhado pelo Brasil ali, que o pai vai lá, realiza um sonho, vai fazer um posto de gasolina. Depois eu falo de pandemia, depois eu falo de essencial. Mas vamos começar com a história. Então, um garotinho da revenda ali, meio revoltado, não compreendido, como eu falei com você do choro, né? Então vai viver outras coisas, vai morar em outra cidade, sai um pouco da revenda, volta, mas a revenda sempre sendo um imã que me puxa
para formar minha carreira. Daí tenta direito, sai no terceiro ano. Eu lembro até hoje, levantei da sala, entreguei a prova em branco pro professor de direito administrativo, terceiro ano de direito. Ele olhou pra minha cara, igual você tá me olhando aí agora, Daniel. Ele olhou pra mim e falou assim: eu já sabia, velho. Aí eu falei, Eu também entreguei muita prova, que eu fiz engenharia, né? Eu Em entreguei branco? muita prova em branco, mas porque eu não sabia mesmo se responder. na verdade ele olhou pra mim, ele... Falei, professor, essa aqui não dá. Resistência dos materiais, engenharia é Mac difícil, Flu, né, cara? mecânica vibratória. Eu olhava e falava, Jesus amado, como é que resolve Como é que eu isso? vou fazer isso? Falei, "Tô, na P2 a gente conversa. Aí ele olhou pra mim e falou assim, cara, vai ver sua vida, velho. Isso aqui não é pra você, não. Aí eu falei assim, não é mesmo. Ah, me perdoa. Não tive coragem de falar com meu pai, fiquei ali um semestre sem falar com meu pai, era um menininho. Daí alguns anos, a administração de empresas fluiu igual um rio. Seu pai era dono da revenda, é isso? Ele foi o fundador da revenda. Ele Entendi. fez a primeira lá em 2000. Uhum. Só aquela obra lá em 95, 96, aquele momento mais Você era difícil. aquele menino que os frentistas Eu era olhavam o e falavam, gurizinho. puta, botaram o filho do Eu era o dono. gurizinho, o gurizinho. Daí depois, já um pouco mais andado, administração de empresas, narrando um pouco aí a parte acadêmica. Aí depois, eu lembro que eu conheci eu sou muito fazedor, entendeu? Então eu conheci o marketing como era propaganda ainda, né? Então eu sou muito fazedor, então eu passei ali 2005, 6, 7, 8, 9, 10, Mato Alto, dando enxadada ali no varejo, pipoquinha, algodão doce, final de semana, traz o cliente para perto do revendedor, abraça, tô perto do frentista, tô muito fazedor. Aí depois eu falei, cara, as coisas estão mudando, parece um celular na nossa mão e tal. Aí eu conheci algumas plataformas, igual, eu não posso falar nome, posso? Pode. Meusucesso.com lá do Flávio Augusto, e aquilo foi pra mim um após. Eu peguei os cases de todos os grandes que tem no Brasil e devorei. Foram 2 anos. Monstruosamente devorando, 2014, 15, sei lá. Aí depois, PUC, Gestão, Empreendedorismo e Marketing. Por quê? É isso, não dá pra parar. Não dá pra gente brincar. Só que aí que eu conheci essa matéria chamada marketing. Que eu falava que fazia, só que eu não sabia. Aí teve alguns professores aí que me alertaram sobre algumas coisas, e eu brinco que marketing é o seguinte, estudou quando? Tem que ter sido ontem, porque tá mudando. Aí marketing, branding, growth, agora, um MBA na área. Mas assim, esquecendo a parte acadêmica, porque os diplomas todos meus numa balança, eles não devem pesar nem 30 gramas. Sim. Entendeu? E se eu colocar toda a parte de sofrimento e de jornada... Ah, bicho, olha, meus joelhos doem, cara. Meus joelhos doem, eu não consigo caminhar sem que sinta dor. Porque eu sei como é que a jornada é pesada, eu sei como é que a jornada do revendedor é pesada. Certo. Daí, Bem, o propósito é isso. Essa é a parada do propósito. Então, deixei a revenda para um propósito. Boa. Eu vou aproveitar o gancho da tua história. Fui menino trabalhar num posto, né? E trazer para a mesa aqui uma primeira dor que a revenda está sentindo hoje imensamente, que é mão de obra. Sim. Sim, parece que a turma não quer mais trabalhar no posto de gasolina. Eu escuto isso constantemente. O revendedor falando, não acho mão de obra, eu ponho a pessoa para trabalhar aqui, não vai, molecada não quer mais aprender, a profissão de frentista já não parece interessante para essa geração, o cara não quer aprender a ser um lubrificador, não quer aprender nada. Vocês concordam com isso? Ou como é que a gente pode ajudar o revendedor a fugir desse fenômeno que eu acho que não tem como negar, que é a dificuldade de contratar bons profissionais hoje em dia? O que vocês têm feito por aí para ajudar a turma nisso? Deixa a Gi falar primeiro aí. Obrigada, As mulheres primeiro, né? Deixemos obrigada sempre. pela gentileza, Gui. Isso é a dor geral, não só das revendas, como também dos distribuidores. Eu vou puxar a sardinha também, porque isso é uma reação em cadeia, Sim, senhora. que acaba provocando, né? Então, assim, vamos pensar no círculo virtuoso da cadeia de vendas. É a indústria fluindo com o seu sell-in, é o distribuidor junto com o seu sell-out. E isso hoje eu vejo como uma dor incrível para todas as empresas. Não vejo, não tem... A gente acompanha muito o market share, a gente acompanha muito... a gente tem aí a ANP, IBP, então analisando esses volumes, a gente está entendendo que está, digamos assim, com um problema muito grande aí de estoque parado por conta de
falta de vendedores na ponta do distribuidor e desse turnover gigante que tem na mão de obra no posto de gasolina, barra revenda, barra concessionária. O que eu também vejo? Os carros, todas as tecnologias têm mudado absurdamente e está ficando cada vez mais complicado você abrir a grade de um carro com segurança para não ter nenhum problema de avaria. E é uma outra coisa que também eu chamo o aplicador como Joca, né? Carinhosamente. Pode ser o José, o Carlos, o Antônio. E o Joca é o cara que faz a decisão. É ele, seja no posto de gasolina, seja na revenda, que vai falar: este é o melhor lubrificante para o seu carro que atende todas as especificações. E às vezes o Joca também não está confortável, ele também não tem o dinheiro ou o recurso necessário para estar fazendo uma atualização. Então, aí vem as consultorias, aí vem as indústrias proporcionando que isso seja possível, factível, um conhecimento a mais, a renovação daquele trabalho, como fazer de uma maneira mais eficiente. Hoje também temos um fenômeno muito engraçado. O dono da revenda não é necessariamente um bom administrador. Eu ia puxar essa sardinha aí. Eu acho também que, assim, nós estamos perdendo nossos gerentes de pista, nosso gerente da revenda, ele está perdendo a capacidade de formar. Perfeito. Assim, a molecada que está chegando hoje para o mercado de trabalho, que de repente topa um trabalho no posto e tal, não adianta a gente tratar eles como a gente tratava há 2 décadas atrás. Não. Essa turma atual, eles não aguentam ou não concordam, e talvez eu até esteja de acordo com eles, com certas formas de manejar a relação chefe-funcionário que morreu já. Cara. Se você está num nível de exigência de 2 décadas atrás, se você usa uma forma de falar, um jeitão de tratar as pessoas, não vai segurar a gente. Então, às vezes eu vejo muito revendedor reclamando que turnover, troca, mas assim, o cara ainda tá naquele... Ele não entendeu que Dani, essa turma tem outras demandas. Eu quero trazer um exemplo lindo que eu vivenciei agora, em dezembro. Eu vou falar aqui o nome até da mecânica, porque é um exemplo aqui em São Paulo, é a Mecânica do Gato. Tá. Ela está na Moca há 60 anos no mesmo lugar. Lá é um case que, inclusive, eu quero trazer do não turnover. O funcionário mais novo dele tem 15 anos de casa. E eu perguntei para ele: você é uma pérola dentro de tudo isso que eu vejo visitando o Brasil inteiro, até a América Latina, que também tem atuação fora. Sim. Ele falou que o importante é o quê? É isso que você disse. Tá valorizando o funcionário, tratando ele de igual para igual, premiando ele, não só o dinheiro entrando no caixa do proprietário, trazer uma bonificação específica, fazer com que ele tenha um atendimento preferencial e ter, assim, desculpa a palavra, tesão para fazer aquele cliente estar encantado e trazer o algo mais. E eu tive a oportunidade de conversar com alguns desses aplicadores e desses mecânicos. Você sairia daqui? Não. Por quê? Porque eu sou muito bem tratada, que eu sou respeitado como mecânico aqui, não só como pessoa, mas como profissional e o meu bolso, as minhas necessidades financeiras. E não pense que os salários eram altíssimos, não, mas as condições de trabalho eram muito boas. Gui, o que você tem recomendado para a turma aí? Eu tô diante de 2 pessoas com muito conhecimento, isso é muito bom para mim. Mas eu tenho 2 teorias dentro disso que vocês estão falando. Manda bala. A primeira teoria é dentro do que você estava falando, bicho. Nós hoje estamos vivendo na Terra com 6 gerações. Vocês já pararam para pensar isso? Sim, sim. Nós temos aqui ferro, tá partindo. Baby boomer. Esses caras que construíram a maioria dos postos. Isso aí. Aí nós temos você, X. Eu, milênio. Z, tá ali, ó. E alfa, meus filhos. Como é que vocês querem fazer isso acontecer sem entender isso aqui? Tem que entender isso aqui. Tem que entender isso aqui. Tem que entender. Se Parar de ser... Talvez o gato lá, ó, a oficina do gato, ele vai complementar a minha segunda teoria, ele tá fazendo ela todinha. Porque o gato deve ser muito bom. Porque o gato entendeu que sai lá do ferro. O ferro tá dando tchau, cara. Ferro não tinha geladeira em casa. X, baby boomer. Pô, os caras tiveram que britar pra ganhar dinheiro. A sua geração já foi menos, cara. A minha já é aquele primeiro herdeiro ali.
Aquele primeiro cara que já pegou as coisas mais prontas, que já tá cheio de termo, que já tá cheio de ideias mais prontas, etc e tal. Aí vem a Z. Cara, a Z veio pra mudar tudo. Se você não compreender que hoje eles ultrapassaram a geração Baby Boomers de força de trabalho, se vocês não compreenderem isso, lascou, não tem amanhã. Não tem amanhã pros negócios como hoje. E o Alfa, aí a gente nem fala deles ainda, que eles Ainda são bem que crianças. eles não vieram trabalhar ainda, É, graças a Deus. O Z? O Z? Não, os alfas. Não, os alfas, a minha filha pega esse microfone aqui e fala, estão preparados? 3 anos, tá, gente? 3 anos. É o E DNA. a segunda teoria é, sem cultura não tem nada. Ah, E o revendedor, ele não compreendeu isso ainda. E tá tudo bem, porque ele tá ali no Baby Boomer ali e no X. Tá tudo bem. Se tiver Y me ouvindo aqui, gente, nascidos de 82, se estiver me ouvindo aqui, pelo amor de Deus, não me faça passar vergonha. Vai fazer o organograma, vai montar sua cultura, sua missão, sua visão e seus valores. Porque o que a galera da Z quer? Propósito. Eles querem chegar numa empresa, numa organização, em qualquer coisa, e olhar um quadro que seja... Se o gestor não for um cara olho no olho, tá tudo bem. Faz um vídeo. Encontra uma pessoa... Pô, contrata a Gi aqui, que é um fenômeno, para explicar, mas explique a sua cultura para os seus colaboradores antes. Porque aí sim, esse turnover vai diminuir muito. Eu com pouquinhos ajustes já consegui, tipo, sair de 60% numa rede para 25% muito bem. em 6 meses. Tô plenamente de acordo. Acho Parece que bobagem, tem gente que vai rir, falar assim, cara, só fala bobagem. Cultura é muito importante, cultura E organizacional. não importa a cultura, tá? Ontem a gente estava no assunto, o cara disse assim, mas tem gente que não tem cultura. Eu falei, você que não entendeu qual é a cultura dele. Exato. Às vezes a cultura dele não existe, não tem cultura, né? A cultura dele é não querer ter esse monte de papel, esse monte de ideia maluca. Como é que a gente faz para extrair a cultura da organização e transformar ela em algo palpável para os funcionários? Cara, eu faço isso direto. E eu não tenho muito assim a robustez, eu quero aprender um pouquinho de petróleo, de petrolífera. Eu quero aprender um pouquinho de distribuidor. Distribuidor eu tô dentro, mas assim, do revendedor, tá? Lidar com aquele cara que tá aqui, ó, é dedo no pulso do mercado mesmo. Aquele cara bota o dedo no pulso todo dia na pista ali, entrando 500 pessoas e fala, lascou, baixou, subiu. Eu começo no organograma. Parece bobagem, né? Mas você chega numa empresa hoje que tem lá 5, 6, 10 postos, multiplica isso por 10 pessoas, multiplica direto, tá? Aí você multiplica indireto. Daí o cara tá com 300 pessoas no ecossistema dele e não sabe quem é quem. Então começa no organograma. Parece bobagem, mas não é difícil de fazer e é um desenho gostoso. Você vê Baby Boomer fazendo isso com a geração anterior. Você vê geração Z. Mas, eu posso descer aqui seu marketing. É gostoso de ver isso. Porque aí você sabe quem é quem dentro da organização. Certo. E isso dentro das grandes empresas... Então, definir papéis, não deixar isso informalizar. Papéis. Dentro das deixar grandes formal. empresas é a primeira coisa que você vê quando você entra. Na pequena e média empresa não tem. Então define papel. Depois, cara, esquece a IA agora. Ó, gente, eu não tô falando mal da IA, eu sou apaixonado pela IA, ela chegou pra ficar, uso e trabalho com ela muito. Sim. Só que com as minhas Parece ideias. aquela vizinha que você vai falar mal, mas né? com Você as minhas começa ideias, elogiando, ela já fala. O pau nela, né? Ela já começa assim, Guilherme, como é que você está hoje? Eu falo, nada bem. Mas vai dar tudo certo. Aí o que acontece? Cara, vamos pra missão, visão, valores. Mas para de puxar na IA. Qual é a missão, a visão e valores? Como construir missão e visão e valores? Não vamos fazer mesmo. De fato. Aí você constrói uma visão que o cara olha e fala assim, nossa, agora você arrumou um encrenca. A minha visão virou minha meta. Agora você arrumou um encrenca com a IA aqui. Não tem problema. Dá pra usar a IA, Gino? Ela veio pra ficar. Olha, eu vou falar pra você, nós fizemos um piloto recente, né, numa loja, num posto no Rio de Janeiro, utilizando a IA, foi simplesmente... Foi a maior premiação que a gente teve na empresa. Então, assim, entrando em detalhes só do projeto em si, tá? A entrega era a seguinte, a gente fazia a leitura da placa do carro, a placa do carro já estava registrada num programa de fidelidade daquela rede. Sonho nosso, hein? É Não, mas a gente conseguiu fazer o piloto, se foi para frente ou não, eu não estou mais naquela empresa para dizer, mas o projeto foi entregue, foi feito e funciona. Esse é o ponto, né? Então, o carro entrava, era feita a leitura da placa desse carro e tudo, como ele já estava registrado no programa Fidelidade, ele já tinha todo um histórico. Caso ele não estivesse, ele era convidado de uma maneira muito rápida, em menos de, sei lá,
20, 30 segundos só colocando pequenos dados ali, atrair ele para o programa de fidelidade dessa rede de postos, e automaticamente lhe era oferecido uma promoção, ganha um pão de queijo, se encheu o tanque, você tem tanto por cento na troca, olha, já está na hora da sua troca, caso ele tenha realizado, e isso tudo por inteligência artificial. Não, mas Tá? sim, deixa eu consertar. Como ferramenta Não operacional é, e como eu jogo o e jogo como da EA o desenvolver- tempo inteiro, você na rua aí, ó. Programa de fidelidade, IA, solução para velocidade. Eu acho que, não eu acho quero que o que o Gui estava é que não pode se questionando era construir se- cultura com IA, cara. se construir cultura. E eu estava dizendo que talvez, A não ser que você tiver um sabendo avatar. usar a ferramenta, Um avatar muito bem feito. a gente possa imputar ali os principais argumentos, os Não principais... gosto, E aí cara. vai te Eu vou ser cuspir alguma reticente coisa. nisso aí. Não, Eu prefiro que os caras façam, nem que for na IA. Vamos pegar. Mas faz, Mas vamos porque pegar na cultura é mão, importante. cara. Vamos pegar na mão. Vai lá, conversa com seu avô, cara. Vai entender, Qual foi a né? missão dele quando ele quis montar o negócio? Geralmente, sabe o que você vai ouvir? História, né? Do seu avô? Fiz isso pra minha família. Dei todo o meu sangue. Cara, você já tem sua missão, velho. Não, eu concordo plenamente com você. Inclusive, esse ramo que nós estamos aqui debatendo, a maior parte é familiar. Com certeza. Por isso Eu nós te estamos digo levantando que isso. são poucos Mudando um os pouco agora, grupos né? que tomaram um pouco mais. tá. Mas isso vem do avô que vem da segunda geração e já está Ah, até na O posto que terceira. já tá na terceira, quarta. Exatamente. Então, assim, o que você falou de conversar, talvez, né, com o avô, o que eu vejo é que sim, existe essa conversa, porém, existe muito também essa, digamos assim, gana que eu digo no sentido positivo, tá? De fazer com que aquilo extraia-se muito mais de uma pista. Né? Falando mais especificamente de posto, tá? Não só do retailer, a gente chega no retailer depois no papo. Então eu vejo muitas redes de postos trazendo o quê? Muito mais atratividade, porque a pista é chata. Se a gente for pensar no conceito, eu vou entrar para abastecer o carro. Quem que curte ficar indo lá? commodity, né, Abastecer, eu abasteço porque eu preciso. Agora, como eu sou tratado? Qual é a confiança que aquele posto tem na região? Como ele faz a compra do combustível? Aquele combustível está fazendo bem? Isso é um Aí você ponto. desceu. Deixa eu fazer o Você link. desceu. Exato. É porque se não- eu bato sempre nessa tecla, é uma tecla que eu tô batendo sozinho hoje, tá, velho? E não tem problema. Porque as companhias descem, vão pra linha. Os treinamentos descem, vão pra linha. Todos descem, vão lá na linha final, vai lá no exército. Porque é lógico, cara, são 744 mil postos no Brasil. Tem que 8, 10 mil donos? Talvez, por conta das redes, até menos um pouco. Mas tem lá 500, 600 mil frentistas. Então, óbvio que tem mais escala lá nos frentistas, até para treinamento, até para venda, para tudo. Mas se você não conseguir fazer aqui a base para que desça na pista e seja legal entrar, vocês têm uma noção de que tem postos que entram fidelidade e ele vai para gaveta? Eu Pra concordo. gaveta, cara. Se não tiver na essência do dono ou da gestão ou do gerentão, que eu concordo com você que você falou que os gerentes bons estão sumindo porque não estão sendo reconhecidos e talvez não remunerados. Mas a linha, ela tá sempre assim, ó. Aqui tem que fazer acontecer. Aqui é frente. Vou fazer o link aqui pra gente... então a gente entendeu que a mão de obra tá de fato escassa. Tá. A gente precisa então entender os conflitos geracionais, Sim. ler direito isso para Tem poder que aprender sobre manter a galera trabalhando, né? A gente falou que só faz sentido Acabou a gasolina. a gente ter um negócio se a gente conhece a sua cultura, a sua história e fazer isso passar para frente. E aí a gente tem que fazer isso chegar na pista Exato. para que a equipe entregue esta tal missão que foi desenhada lá pelo posto. Perfeito. Ok. Aí quando a gente vai para a pista para entregar isso, existe esse desejo, tem muita rede, muito posto até fazendo. Tem, cara. Vou dizer para você o que eu Graças a vejo Deus. na prática. Eu saio de carro, vou abastecer o meu carro, eu não vejo nenhuma disso. Sabe o que eu vejo? Eu vejo um frentista, muitas vezes, chateado, pouco estimulado, que é uma extensão da bomba. Se a bomba não é automática, então eu preciso de um ser humano abastecendo. Sem paixão pelo que está fazendo, sem entregar promoção que está planejada, sem entregar programa de fidelidade que está planejado e tal. Então, aí a gente vem, né, vamos treinar e tal. Mas eu acho, só para fechar, que o cara, ou a mina, né, que resolve essa parada é o gerente.
Ele amola, né? O gerente, cara, ou você tem um bom gerente no seu posto, ou não tenha um posto. Você precisa de um gerente fera. E o que o mercado está fazendo para capacitar, para manter, para segurar esses gerentes? E como é que a gente forma, encontra bons gerentes? Vamos dar essa dica pro pessoal? Mas eu quero jogar um bode na mesa. Joga o Joga. bodão aí. Adoro. Joga Acho do que a bode. gente tá É num grande, papo joga. tão gostoso aqui. Como hoje eu tô consultora, Não estou mais nessa... eu não tô, assim, tirei a minha roupa de executiva. Não sou mais no vidraça. Né? Agora eu tô Vou como. meter pedra eu Eu tô tô- lá né? mesmo, eu tô lá mesmo. Agora eu tô como conselheira Aham. e isso para mim é uma grande satisfação, porque significa que eu consegui pegar dessas 5 grandes, né, empresas que eu trabalhei. É o seguinte, as petrolíferas são muito leoninas. Tá? Tá. Então, assim, e isso dá o efeito cascata que a gente vai Qual o chegar lá problema aí? na Eu sou sagitariano. pista. Eu sou libriana. Vamos lá. Que Pessoal, o signo não importa na nossa gestão. ok? Importa porque eu vou olhar pro Léo e vou dizer pra ele assim, calma um Eu cadinho sou aí que você tá... cético, eu não sei nem que signo eu sou. Eu tive tá que tudo aprender certo. pra lidar com a geração Z. Mas, assim, os geminianos são os mais legais. Então, Vocês vamos são lá. inteligentes. Falando na prática do negócio, né? Então, eu tô falando aqui de posto bandeirado. Todas têm acordos extremamente leoninos. Isso você pode conversar com qualquer dono Traduz de pra posto. gente, o que é Você tem contrato comprometimento de volumes altíssimos, a margem extremamente espremida. Eu sei, porque eu cansei de rodar esse Brasil com os executivos de venda fazendo conta. Você sabe como é o trabalho de um gerente de posto fazendo cotação matinal para compra ali do estoque dele? Não, conta É pra desde nós. as 6 da manhã, junto com o aplicativo, vendo qual TRE está trazendo a melhor cotação. É briga por centavos. Eu estou Centavos. falando de 1 centavo, 2 centavos, eu não estou brincando. Isso na questão de combustível, Opa. tá? Então, assim, já começa amanhã numa pressão muito grande de fazer a melhor compra daquilo que vai ali embaixo do solo, que são os 3 tipos ou 4 de combustíveis que o cara vai ofertar ali. Se ele não fizer essa boa compra, já comprometeu toda a premiação daquela A semana dele já foi embora. foi embora. E tem semanas que acontecem isso. Só para você ter uma noção, estávamos numa premiação fora do Brasil, junto com os melhores donos de redes de postos do Brasil. Os caras estavam ali num jantar, tinha uma diferença de fuso horário, fazendo cotação na mesa, entendeu? Para fechar o dia melhor, para poder não ter prejuízo. A gente quando houve, né, principalmente há 2 anos atrás, a mudança de governo, toda essa loucura, houveram empresas que tiveram que trazer até combustíveis da Rússia, que acabou prejudicando muito essa questão do mercado. Então, assim, vamos com calma nisso. O gerente tem uma responsabilidade de compra estúpida nas costas dele. Se não é o próprio... Se a gente está falando de uma rede menor de posto, é o próprio dono que faz essa gestão. Senão, ele tem um cara de altíssima confiança que faz essa compra bem feita. Senão, ele toma na cabeça e não vale. Aí tem a questão do embandeiramento, que é propriamente, vamos dizer assim, a empresa paga um X, né? Eu não posso revelar valores, porque mesmo por ter trabalhado, tenho contratos de confidencialidade que não me permitem por muitos anos Falar não sobre revelar essas questões. Então, nesse ponto, eu sou muito ética. Então, quando você decide embandeirar ou renovar aquele embandeiramento, isso não é novidade para ninguém, é uma grana muito grande que entra. Então, praticamente, ele tira uma boa parte daquele, aspas, prejuízo, que na verdade eu não considero como prejuízo, porque só considero se o posto estiver mal administrado. Porque de lubrificante você pode tirar uma margem estúpida, e isso é muito mal aproveitado dentro de muitos postos. Vamos tá? falar da oportunidade do lubrificante já, Vamos. bora. Eu tô dando uma esviscerada, por isso que eu falei que eu ia jogar o bode na sala. Então, Manda o bode. não é só... Vou dar zoom aí. A gente está falando, a gente está jogando uma baita responsabilidade no gerente. Eu Exato. joguei, né? Jogou. Disse, a pista, a turma, a cultura, o atendimento é bronca do gerente. E ele tem que cuidar disso. E você está trazendo para mim, peraí, que eu vou te mostrar o que mais um gerente faz. A vida dele. Vamos nessa E linha aí, o que acontece? Ele fechou aquela compra, dependendo do volume do posto, pode ser uma compra dia sim, dia não, ou pode ser diária, dependendo do
o fluxo de caixa daquele posto. Cada um tem uma realidade de negócio. Então, assim, feito isso, o gerente tem, junto com cada... Eu estou falando, mais uma vez, de embandeirados. Existem... Passa por coisas semelhantes também. Sim, branco cada é mais um... complexo ainda na cotação. Tá? Ele ainda tem mais opções. Porque tem ainda. menos opções Ele faz trade todo dia de manhã. Ele tem menos opções de preços melhores. Eu tenho um zoom ainda do olhar do dono desse assunto que ela trouxe, é muito bom. Muito bom. Eu tô numa mesa muito boa de conversar, porque ficou... Você conseguiu trazer o topo da cadeia e o chão da cadeia. Que legal, porque, parabéns, na verdade, parabéns. está tudo dentro do ecossistema. Sim. Né? Então, quando a gente fez o estudo, o Dani teve a oportunidade de participar de um projeto muito grande comigo, do qual eu dividi muita coisa para você dentro do ecossistema. Se esse ecossistema não se fecha, ninguém ganha. Sim. Nem a indústria, nem... Exatamente. Então, assim, hoje a gente está falando... Eu estou falando particularmente de combustível nesse momento, tá? A gente tem hoje uma competitividade muito grande das bandeiras e não bandeiras, mas eu acho que eu vou colocar como bandeira porque tem umas que são tão bem feitas. Sim. Que trazem até uma confiança às vezes melhor do que uma outra bandeira que a gente está acostumado ali a ver. Eu não vou... Exatamente, eu acho que... Tem bons cases de marca bons própria, cases, ótimos cases. Então, assim, isso faz com que a vida na pista seja desafiadora. Quer dizer, 10 horas da manhã o gerente já tá maluco, cansado. Não, ele começou às 6. Cara, não. Ele começou às 6. Se eu puder trazer um pouco da prática agora pro jogo, prática de posto, tá, gente? E eu vou começar com o triângulo da gestão. Se o cara tem um posto a 2, ele tá 100% no operacional. Então é ele que tá fazendo isso tudo. A esposa dele fecha a caixa, ou a filha. Tá? É a realidade muito Não, isso é posto. Isso é verdade. Isso é posto, velho. Não é realidade, é posto. De 1 a 2, tá? Eu falo de 1 a 3, posso até diminuir pra 2 aqui. Porque hoje a revenda tem que escalar pro cara poder pagar as contas dele, porque é igual qualquer outra rede de franquia. Você tem uma só, você não paga a conta. Você tem 2, 3, 4, 6, 8, você começa a escalar e ganhar um pouquinho em tudo. Sim. É varejo. Então, se o cara tem de 1 a 3 postos, ele tá fazendo isso aí. Ele tá fazendo trade diário ali, e brigando com o assessor, e liga pra lá, liga pra cá, pra brigar meio centavo, 1 centavo, essa porra diária. Aí o cara perdeu a manhã inteira. E o burro na sombra já perdeu foi. a manhã inteira. Aí aquela garrafa de café é pouco. Às 8 da manhã já tá café fazendo isso. 8 da manhã tá na terceira. Não, estresse diário, já acorda no estresse ali, e os problemas do dia a dia, tá 100% no operacional. Daí se o cara passar um pouquinho pra 4, posso... O ideal seria que ele já estivesse lá no estratégico. Mas ele vai ficar no tático e no operacional. Ele vai pensar... Não vai largar o osso. Não vai largar o osso. Ele vai pensar a médio prazo, traz a parte do trade de negociação de preço ali pro tático, fica ali no meio do negócio, já sai um pouco da pista e tem que começar a pensar alguma coisa. Morrendo de medo. Medo. O dia inteiro. Agora passou do 5º, 6º, 7º posto, o cara tem que sair disso tudo, tem que ficar só na estratégia entre o gerente. Então o gerente não entra na primeira fase do negócio. Porque isso é muito sensível, cara. Comprar. Mas olha só, se o cara tá comprando todos os dias de manhã, às 10 horas da manhã ele terminou a logísticazinha dele ali e as brigas. É assim mesmo, tá? Você narrou perfeito. Às 10h30, você acha que ele vai lá encantar o cliente e o frentista? Não. Meu, é aqui que eu quero chamar todo mundo pra olhar. Cara, se você tem um posto só e não dá pra você sair disso, e eu concordo que não dá. O desafio aqui é o seguinte, nós estamos... você narrou a vida do cara. É a vida do cara, velho. Perfeito, mas isso ele conhece todo dia. Quero saber o que ele faz agora pra resolver esse se BO. ele não consegue sair desse BO de fluxo diário, cara, aí eu tô com a Gi. Fazer planilha de preço, mandar cotar preço e ter uma decisão pra tomar é totalmente diferente de você ficar lidando com call center o dia inteiro. Aí vai lá paiar, terceiriza isso pra uma secretária, esquece o gerente, velho. A ponta não é o gerente. Porque o gerente é a mola. O gerente tem que estar na pista. O gerente tem que estar na pista, lidando com todas as regras, com todas as fidelidades, com a NP, com fiscalização, com programa de metas e etc. Tal. Tem lá um painel de meta para bater. Pô, se você tiver que fazer o cara sentar no escritório para fazer ligação para distribuidora, matou. Eu digo mais ainda. Só que a decisão estratégica do final é sua. Dependendo do nível, como você falou, tem um posto, tem o 2, tem o 3. Sim. Tudo isso muda completamente. Mas eu conheço gerente, por exemplo, que está num curso de gerente conosco e falando assim, cara, tu acredita que o dono do posto, ele para meu dia para buscar o filho dele na escola? Acredito. Eu acredito. Entendeu? Eu acredito. Que ele me para ir no banco? Acredito. Eu não vou no banco para pagar minhas contas, faz 12 anos que eu estou usando meu aplicativo, ele põe uma malote
para mim no banco. E a realidade é muito louca, né? É muito tem louca. muita coisa, né? Tem solução. É. Mas o que o revendedor... A gente tem que começar por pouco. O revendedor hoje, ele precisa começar a entender que ele tem que se profissionalizar. Uhum. A base, o cara vende 300 mil litros. 3 vezes 6, 18. 1 milhão e 800 por mês. por aí. Vezes 12. Quanto que dá isso? Ah, já, muito Uma zero boa aí, você grana. tá doido. Um uma monte hora de dessa. zero. Ah, mas a Acabou margem o é café, pequena. dá pra gente pensar. A margem é pequena. Exatamente por isso que você tem que se profissionalizar. Pra você buscar, eu tenho uma teoria, a teoria do cafezinho. Cara, tudo é café no posto, cara. Tudo é café no Café posto de com pão de gasolina. queijo. Pão de Aí é lá em queijo, Minas. Não, sou filho de mineiro. Porra, São Paulo, São se você Paulo. não É. comer um pão de queijo aqui, você... Mas a teoria do cafezinho. Esses dias eu fui num posto de um cliente e fiz um vídeo derramando o shampoo dessa forma aqui. Peguei o vidro de shampoo, abri e derramei. Aí derramei por 2, 3 segundos. Só que ali naquele shampoo tem uma fórmula ali. A cada uma tampinha faz tantos litros de água, tá? Daí eu fiz o mesmo vídeo pegando a tampinha e colocando, beleza? Você imagina aquilo ali vezes 12 meses. Ah, é a escala, né? Então a teoria do shampoo, do café. Se você não entender que o posto de gasolina é o varejo que vende commodity, que tem uma margem baixa e que você precisa agregar, que é o que a gente está pontuando aqui maravilhosamente, é o aplicativo, é trazer o fidelidade própria, o painel de metas e também entender e botar o frentista para participar junto com a mola, que é o gerente. Cara, você tá fadado a viver esse insucesso aí, velho. Gosto de fechar, assim, os blocos Fecha, das nossas vai lá. conversas, né? Então a gente está falando em profissionalizar. Sem dúvida. Não O gosto dono, dessa palavra. o dono. Tá? Porque assim, nós somos todos profissionais, esses também, mas nós estamos querendo dizer assim, criar aperfeiçoar. estruturas, criar processos, delegar, colocar pessoas para fazer certas tarefas que não agregam tanto Exato. valor, mas que ficar numa posição de mais tomador de decisão do que de operação. Precisa fazer isso. O revendedor precisa aprender a confiar nas pessoas. Para fazer isso, é um processo seletivo bem feito, é um bom treinamento e processo. Tenho processos, eu consigo analisar se está tendo entrega, eu tenho que ter indicadores, eu tenho que ter modelos assim. Eu não torço o pescoço de um assistente ou de um gerente porque um dia ele comprou mal. Eu aproveito isso como oportunidade de ensinamento. Eu crio, né, pequenas réplicas de mim, para que eu possa ter mãos e braços para tocar o negócio de maneira mais estratégica. A saída é essa, é dura, mas é essa. É essa. O eu, gerente, se eu quero ter uma pista que fideliza, que atende bem, que faz a coisa acontecer conforme as políticas, a missão e tudo mais, ele tem que ter disponibilidade para estar na pista. Se ele está cotando até 10 da manhã num trabalho que deixa enlouquecido, que ele já sai de lá de cabelo em pé, com 3 garrafas de café no bucho, ele não vai conseguir fazer isso, né, Gi? Então assim, quando eu tenho um caso também de uma rede no Paraná, eles são proprietários, se não me falha a memória, de 4 postos. Eu não vou citar o nome por questões de ética aqui, tá? Ele entendeu isso, o dono desse posto, Tá. que é também de família, acho que foi um dos primeiros que surgiu ali naquela BR, que é mó bonito. Você chega, você É vê a a história da foto. geração. É a história da geração. Isso Você vende, né? Você Pra vê começo de aquela, conversa, isso vende. sabe aquela foto bucólica, Sei. daquela uma bomba que ainda tá com o painel redondinho, aquela coisa linda e tal. Sim. E vem. Ele entendeu isso. Então, ele trouxe de verdade um gerente focado em trazer todo o processo de compras de uma maneira inovadora com a inovação digital. Boa. Tá? Legal. Então, ele toma em tempo real tudo que acontece em termos de preço de cotação. Tá. Ele consegue, no máximo, até 9 horas da manhã já tá com as compras feitas. Ele tem realmente... ele Processo sabe e uma se em ferramenta. feriado ele vai precisar encher mais um tanque ou não, porque ele tá... Um dos postos dele está Fundamental numa... isso, né? Oi? Fundamental. E não É difícil fundamental. Hoje não é mais. Não, ele comprou esse aplicativo, esse programa, ele faz isso, ele investiu uma grana nisso, ele pediu, Dá pra inclusive... fazer no Excel, Gi. Sim, mas E é para simples. você ver como ele não teve Ele foi dúvida além, né? de investir Foi além. e fazer com que o Ferramentas cara, que o tragam gerente, eficiência. e esse gerente toma conta faz a compra dos 4 adequadamente, Tá. contando sazonalidade, fluxo porque ele é uma BR, passa muito, ele vende muito diesel lá também, né? Poxa, E que a rodovia. margem pior ainda. Então, assim, ele faz essa compra inteligente.
ele utiliza de todos os programas, porque ele tem 2 bandeiras, não só uma. Tá. Ele utiliza de fato de todos os programas que as petrolíferas oferecem. Muitos não utilizam da maneira correta. Pelo amor de Deus, precisamos fazer esse gancho. Revendedor. A distribuidora, ela cria programas, Lindos. principalmente as bandeiradas, lindos, de motivação, de bonificação, de promoções, viagens. Pelo amor de Deus, usem. Usa e abusa. Entendam. Façam funcionar. Detalhe, não dá para família, dá para o funcionário. Desculpa. Bom, Desculpa, calma. gente. Mas eu vou levantar uma aqui que... Tô com você. Eu vou levantar aqui uma aqui que é interessante. O revendedor às vezes usa para viajar. Aham. É natural. Ele natural. espera. É. Ele espera. É, o grande momento já do sabe. ano. Mas a diferença... Ok, né? Mas, Ok. É ilegal. mas Maravilhoso. reparte um pouco Gostaria esse bolo, também né? de ser convidado para viajar para a Europa por conta de alguma companhia. Mas a diferença entre o revendedor que usa o PIN ou o plano integrado de marketing de uma distribuidora e o que não usa, É meu muito grande. Deus, é Gritante. gritante. É muito Gritante. grande. É gritante. É gritante. Não, eu falo, quando a gente desenvolve o PIN, e isso eu fiz para 5 Tô fazendo agora para uma companhia. petrolíferas, é a coisa mais gostosa do mundo. É gostoso. Porque dependendo ainda mais da disponibilidade de verba que a gente tem, a gente pode usar usar muito mais. E eu confesso, os planos são extremamente atrativos. Até hoje, Audacioso. hoje tem, né, empresas que eu faço consultoria, que eu desenhei isso, eles estão apaixonados, estão conseguindo entregar aí muito em termos de contratos, então a gente está super feliz, só que tem que ser bem aplicado. Uma vez que você monopoliza esse... Vou dar um exemplo que eu fiquei tão chateada. Uma vez eu fui num posto e a gente tinha lá na questão da troca de óleo, que cada troca de óleo ganhava din-din. Dinheiro na Din-din, conta. era dinheiro na conta. Então tinha que registrar lá o nome, né? José Carlos da Usar o Silva, sistema e colocar tal. o CPF, ele está cadastrado como trocador, Ok. tá? Porque ele também tem o cadastro como frentista, porque é uma outra premiação. E ele faz as duas coisas, E né? ele nem, Então, ele nem, tem que ter todo os dois perfis. nem todo frentista é trocador. Nem o E às inverso. vezes o posto tem o trocador dedicado que pode quebrar um onde eu galho tô. quando um frentista está muito ocupado na pista. Pra mim não existe frentista trocador mais. Porque eu olho troca de óleo igual você. Sim. Eu já sei como você vê a troca de óleo, é igualzinho como eu vejo. É um business, é um negócio. É um a negócio, parte. é um negócio. Aí, o que acontece? O supervisor, muito do bonitão, do Aquele gostosão, 001. Amola. ele coloca tudo no CPF dele. Eu já vi acontecer isso. E receber toda a premiação para depois querer... Aí, né? Com certeza, mas a gente, nas experiências que eu tive, é muito difícil controlar quando você tem, por exemplo, 8.000 postos. Sim. No caso A distribuidora. que eu tive. Para distribuidora, Gestão. Pra não distribuidora, a controla. gestão é Então, complexa. assim, é complexo. Só que quando você vai no campo, e aí foi um trabalho que Isso conseguimos é fazer. desmotivador. Isso acaba com a Assim, equipe. você escutar isso do Joca ou do frentista, destrói o trabalho da gente que estava ali. Ficamos mais de um mês fazendo um PIN, fazendo um plano de marketing que contempla o cara. Ele, desculpa, isso eu não tenho acesso porque a supervisora aí não deixa colocar meu nome. Então, assim, isso é uma questão que a gente O tem frentista não saber que tem dinheiro na mesa, que tem premiação para ele. Exato, isso acontece. E tudo fica pro posto, tudo fica para um supervisor, para um gerente. Isso destrói um... E voltando Olha onde a gente na chegou. gênese do teu papo, E aí, sabe o de que acontece? turnover, é um dos grandes pontos De insatisfação. de turnover. Eu falo, cara, eu vou picar a mula daqui. E pior, sabe o que acontece? Às vezes o revendedor não está por dentro disso. Ele foi lá na reunião, ele assinou o plano de marketing da companhia, ele acha que está funcionando no posto dele. Não, ele nem leu. Ele nem vê o leu. relatório lá e tal, não está Nem funcionando. sabe. E aí, sabe o que ele faz? Ele volta dizendo que o plano de marketing é uma porcaria, Sim. que o plano de fidelização Não da funciona. companhia não funciona. Tá vendo quanto ele tá pagando Ele por cai no mês. papo furado de pequenas empresas que estão aí vendendo planos de Não, fidelização. tem bons produtos. Tem bons e tem maus. Tem. Que estão vendendo coisas aí, e aí ou então ele resolve criar o próprio programa de... Olha, Que ele também tem muito. Ele tem a Sinceramente- ferramenta na mão e ele quer criar a própria, ele quer inventar Cara, a roda. mas assim, tudo isso que vocês estão falando é o seguinte. Esse é de revendedor para revendedor. As Claro, distribuidoras, Claro, eu não vou entrar nesse papo das distribuidoras, tá? Vou tentar não entrar. pode entrar. Porque a distribuidora tem 8.000 postos. Uhum. uma delas. Elas não... Uma delas. Uma.
A maior de share hoje é 8? Não, é a Vibra. É a Vibra. Então, hoje a gente tem aí número, quantidade de postos da Vibra, né? Hoje ela tá com... são 8.000 postos, mas vocês sabem que tem 1.000 flutuantes, né? Porque existem as questões de reforma, questões ambientais, então são 1.000 flutuantes. Isso acontece com qualquer uma das outras, tá? Aí depois você tem a Ipiranga e depois você tem a Shell. Tem uma que tá voltando aí, né? Não é a Shell que a tá... Gulf. A Gulf. A Gulf, achei bem... Ele tá retornando? Não, tem uma grande marca que a gente tinha aqui. Texaco, cara. Texaco. Tem uma história do Texaco? É da Ipiranga? Eu acredito que ainda tá muito na aba. Então, a marca da Ipiranga, só que a Ipiranga tinha Você vai trazer. absorvido tudo isso. Pode trazer café ao vivo, galera. Adoro. Café ao vivo. Eu quero café no... Café é muito bom. A gente não... Assim, eu vou ser bem sincera, eu sou apaixonada... Texaco, que é o correto, né? Da gente... Eu não gosto... vou conseguir falar agora. Porque eu morei muito tempo nos Estados Unidos também. Foi lá que eu aprendi a mais essa questão de marketing e consumo, só trazendo um insight, né? Para entender por que essa louca trabalha com marketing, né? Porque eu morei uns anos ali, aprendi a ser consumista. Ali a galera... E aí, Texaco era o preferido da galera, né? E isso foi uma pena, fiquei muito triste quando saiu do Brasil, porque representava muito, aquela estrela é muito forte, né? Uma baita marca. É uma baita mas marca. está se reestruturando para vir que vir. Vai voltar, né? Com certeza. Já tá, acho que já tem 1 ou 2 postos inaugurados. Já tem, até onde eu me atualizei, né? Vai voltar para briga. Agora, as fusões ainda não tem aqui informações sólidas. A gente tem mais de bastidor, né? Obviamente vão haver aí fusões, vão haver questões... Trazendo... Boa notícia pra vocês, vai disputar ter... com a Estrela Vermelha. Vai chegar gente, mais uma pra disputa. Dani, Deixando o que a Gi tá falando aqui, eu acho muito legal, assim, que ela tá trazendo, levando agora pro posto. Porque o conhecimento dela é muito vasto. E eu trago ali pra pista, né? Onde tudo acontece. O melhor lugar do mundo. Adoro. É a pista. Você sabe Você disse que não é. Você disse que não é no início, vou puxar sua orelha. Você não entrou no meu LinkedIn, meu amor. A titia põe a calça jeans, o Dani sabe muito. Abro um capô de carro como ninguém. Eu faço eu completo óleo como ninguém. Eu adorava. Uma vez por mês eu ficava 2 vezes por semana abrindo capô, enchendo o tanque. A vírgula que eu coloco é o seguinte: eu tô nesse momento construindo, né? Eu digo que toda uma ideia de PIN para uma companhia regional. Que eu não vou citar o nome porque ainda tá em construção. A gente tem que trazer tecnologia e etc. Mas é que eu tô fazendo, cara, eu acredito que é um pouquinho gourmet demais, porque eu tô regional também, então fica mais fácil. Eu preciso ouvir o revendedor. Agora me diga, essa rede que você tá... Né, é uma distribuidora. Ah, uma distribuidora. Então não tá ligada a nenhuma outra bandeira, eles são mesmo. São distribuidor. Tá. Então, assim, é porque é o mesmo caso aqui. Não adianta eu, prestador de serviço, chegar e construir um PIN pelas ideias que eu tenho. Porque é fácil, cara. Eu pego lá o revendedor, o que o revendedor gosta? Viagem. Então, para ele é viagem. Supervisor gerente, o que ele gosta? Botar nomezinho tudo para ele. Eu não, vou fechar. Então o gerente tem que pegar isso aqui. E agora pro exército, que eu chamo de exército. Eu joguei o jogo com eles. E pro exército? Pro exército eu vou pegar 60% de tudo que eu tenho de verba e vou colocar para eles. Então é fácil fechar o PIN. O que acontece é que as grandes, elas são grandes. Elas deixam um pouco da pessoalidade ali, de estar perto. A gente narra algumas coisas que ela até tá um pouco diferente do que eu esperava, assim. Tô até eu tô aliviado de estar ouvindo você falar como executiva de grande empresa, de multinacional. Mas, assim, pensando também na pista, pensando no frentista, acho muito legal isso. Não, mas tem esse gap. Os programas são muito desenhados para eles. Cara, mas tem esse gap. O meio do caminho é que às vezes não entrega. Mas tem esse gap aí de alguma... Eu vou chamar de gourmetizar pro frentista. Porque é onde está o exército, é onde tem mais gente. É onde tudo acontece. Por exemplo, o concentrador de um posto de gasolina... Acho que fica claro aqui que é onde está armazenando, passando tudo que vem da bomba, passa no concentrador e vai pro sistema, ok? O concentrador do posto de gasolina absorve o PIN, sim ou não? Muitas vezes não. Devia. Concordo. É isso que nós estamos discutindo. Não, a pergunta é retórica. E é isso que... Porque se... Vou trazer a discussão aqui, vou pôr a bola no chão. O que nós estamos discutindo é o seguinte...
Programas de fidelidade hoje são inevitáveis, necessários. São inevitáveis. O E posso cliente falar? precisa receber de volta Tem que ter o valor da sua cenoura, tem fidelidade. que ter a cenoura. Tem que ter a Não cenoura. adianta. E o consumidor ele já entendeu que a minha escolha tem valor. Eu preciso que alguém me devolva. Claro. Eu escolhi você. Vou abastecer no seu O posto. cara não vai todo baixar dia. 10 aplicativos, não, cara. É. Não vai. Não vai. Não, aí nós vamos. Aí já é uma É o outra. perfeito próximo, já rodando, próximo é. passo, né? Mas Ele assim, não vai baixar. eu tenho lá, eu valorizo, vou sempre no teu posto. Eu não quero ganhar só mais bom dia, Daniel. Quero ganhar alguma coisa. Aí a coisa existe, o programa de fidelidade está aí. Na prática, que eu estou dizendo, vou voltar para a boa bola no chão. Eu vou no posto e o frentista não me oferece. E o frentista não usa um instrumento. Ele tá sendo treinado? Quando eu digo um Pergunta. Quando eu Ele tá digo, sendo treinado? Quando eu digo frentista, eu digo porque ele é o meu contato. Mas no ele tá posto. sendo treinado? É toda a estrutura que não está funcionando. Ele e tá a gente sendo. está discutindo aqui onde é que está falhando. Não, isso. então, é a pergunta. Ele tá sendo treinado? Provavelmente não. Provavelmente não. Sim. Por que o PIN da companhia tá lá, então? Na teoria e na prática, Uhum. se ele recebeu o PIN, ele recebeu o treinamento do PIN. Então tá, Gi, então eu qual vou que é o contar. diagnóstico, né? Não vou falar um diagnóstico, eu vou É o falar, bode, é eu meu vou bode. falar, eu vou falar o case concreto e como foi resolvido. Como funcionou? E Boa. como funcionou. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, Isso aí. né? Boa. Essa Porque é a ideia. esse é um tema assim Porque eu tô que com um dono de posto me assistindo agora, um gerente, falando: tá, entendi, o meu programa de fidelidade é bom, a companhia me entregou legal, e o meu frentista não tá entregando na pista. O que, então que eu faço? vamos lá. Primeiro, uma das empresas às quais eu trabalhei, eu fui contratada justamente por ter esse problema de não estar entregando. Tá. Não está entregando, não está entregando. Então, primeiro, dentro de uma pista, vamos falar dessa complexidade da pista, que eu adorei você puxar esse campo, é um varejão. É o varejo. Então, ali você tem gasolina comum, aditivada, etanol, diesel. Aquilo tem cota para o frentista vender. Ele tem a mix. meta para ele Chama poder... de mix, né? Lá no painel de metas, lá ele vai ter um mix aditivado, mix Exatamente. lubrificante. Então, Gente. além de tudo, o cara tem isso, eu tô falando nas grandes companhias que é estabelecido, tá? Fora isso, ele também tem a questão do car care, que tá ali envolvido, que tem uma margem muito boa pro posto. Baita oportunidade. Uma baita oportunidade. Onde tá o ouro? É onde está o ouro. Você vai vender uma palheta, você vai vender um cheirinho, cheirinho, você vai fazer vender uma um troca de óleo. coolant, você vai vender. Isso tudo tem uma margem muito grande e representa um bom ganho ali para o posto. E o principal que eu falo, que a gente lutou bravamente por um ano, a gente pegou um caso aí, que eu só não vou revelar nomes, né? A gente pegou um caso aí de uma rede de franquias aí de mais de 1.700 lojas, né? Que a troca de óleo praticamente quase tinha cachorro morto dentro. Vendia carvão dentro da troca de óleo, vendia água, vendia tudo menos a Menos troca óleo. de óleo, né? Bom, ainda tava vendendo alguma coisa. Ainda tá, que Alguns seja. eram usados para Só que estacionar o carro do dono. perdendo uma margem Exato. estúpida que poderia pagar a pista, Certo. bem trabalhada. Fazendo um X número de trocas, essas informações eu não vou revelar. Quem quiser, contrate os meus serviços, que a gente está aqui para isso. Conseguia virar e pagar e fazer com que a pista rodasse. Olha só, uma troca de óleo consegue pagar, sim, bem feita, a pista, Certo. tá? Como assim? Fala aí melhor. Aí. Folha de pagamento. Pagar algum... Porque a Posto de margem... quantos mil litros? Depende do fluxo Depende, de... tem muita variável. Eu tô falando de postos que têm uma boa passagem, que tem confiança. Não, mas quantos mil litros, assim? Porque, por exemplo, um posto de 100 mil litros hoje, ele vende 40 mil em média numa troca de óleo. Um lá que tiver um markup de 50... Depende. Você sabe que eu já tive posto de 100 mil litros que vendia muito mais, chegava a fazer quase 100 trocas. Era uma coisa... Troca de óleo como um negócio que você vai Nem- vender muito mais. Depende- É o case, mas é porque eu Na tenho média, essa Mas a média gente tem aí. que questionar dessa média. Ela é ruim. Ela é ruim, pode ser muito mas, maior. Cara, ô, Daniel, eu É. vou deixar pra vocês dois aqui uma bola agora. Aham. Cara, tem um negócio chamado aptidão. E eu já peguei vários revendedores que um tem aptidão pra loja de conveniência, que é quase bruxo. Aham. É um monstro na revenda da loja de conveniência, porque você sai de Que 4 traz também itens, uma boa margem. você sai de 4 itens e vai lá pra 200, 300.
O que acontece é que o Réveillon não quer entrar naquele monstro, tá? Não, Ele não quer contar muitos aquilo, não. aquilo vira quase um mercadinho, um monstro. Aí eu puxo muito essa... Quando você falou comigo de troca de óleo, eu falei que eu sou apaixonado, eu faço isso desde 17 anos de idade. Ai, que lindo. Então, assim, dentro de troca de óleo, eu vou dizer pra você, eu já ensinei frentista a vender paleta, sabe como? O consumidor, brand na lógica do consumo. Aonde você troca paleta? No posto, que você disse que é um ambiente hostil, e é mesmo, ou no sinal, no semáforo, quando tá chovendo? Ai, eu troco. Eu sou suspeito de falar, eu troco no posto. Eu também, né? Mas é uma Mas questão da nossa aí cultura. é- né? É bem assim, quase que a Cê- resposta de 0 a 10, eu vou arrumar os outros 8 que vão falar, não, eu vou trocar no semáforo rápido. Porque eu no não posto vou você vai porque me eu quero roubar. qualidade. eu Imagina. quero- Mas É vamos um lá. equipamento de segurança. Mas vamos lá. Aí o frentista, cara, no meio de um treinamento, ele disse assim, cara, como é que eu vendo paleta? Eu olho pro céu, cara. Por favor. Lógica do consumo. Você não vende café às 8 da noite. É o passo que você não vende paleta em dia de sol. Entendeu? Claro. Então, mas eu quero ver quando Eu ela diria tá que é só mais estragada. fácil vender, né? Mas É ma- vendo em qualquer momento. Vende, cara, mas o que que acontece? Você tem outros produtos para vender no dia de sol. Uhum. É isso que o revendedor tem que entender. O que ela tá dizendo. Nas trocas de óleo, ali nas lubrificantes, nas empresas de lubrificante, que tem algumas que são franquias e outras são próprias. Nem sempre é um posto de marca que tem uma troca de óleo de marca. Às vezes o cara sai ali do... Sim, ele não do quer contrato, pagar não royalty, quer pagar ele não royalty. quer. Que Natural. quanto mais difícil é pro revendedor, mais ele deve Eu fazer quero- uma parceria. o cara o dono do posto, ele tem que extrair o máximo de margem de dinheiro, porque é muito Mas tem um probleminha aí, apertado. tá? Tem um probleminha muito grave aqui. Porque é onde você tá. Geralmente, você tocou nesse assunto, eu vou tentar finalizar aqui o raciocínio. Quem troca óleo no posto? É o ambiente mais hostil dentro de um posto de gasolina. Vocês dois já entraram dentro de troca de óleo. Geralmente tá 40 a 50 graus lá dentro. E o revendedor bota lá um ventiladorzinho e toca a ficha. Aquilo é de zinco ou às vezes fechadinho, 4 paredes mesmo, só tem uma portinha para entrar o carro e sair o carro. Beleza. 1 metro quadrado muito quente. Então quem troca óleo? Se for o frentista, vai fugir todos, tá? Todos. Em 90, início dos anos 2000, quantas marcas de carro nós tínhamos no país hoje? Naquela época. Eu tinha menos do que Muito hoje. menos que hoje. E hoje? Muitas. Então, olha só, nós temos um problema de entrantes de automóveis que mudou os filtros, mudou tudo. Cada hora o cara tem que estar mudando um filtro, uma chave, pular numa loja para trocar aquilo diferente. Então você vai ter que especializar esse profissional, não é? Exato, Então vai ter que investir. exato. Voltamos na pergunta que a gente começou. O cara tem treinamento? É aí que tá. Aí é onde que tá o ponto. Eu voltei nesse assunto por quê? Porque tem que ser de fato. Se você tem 10 frentistas, você tem que perguntar qual deles quer a troca de óleo. Qual deles quer participar desse negócio. E qual que quiser participar, concorda comigo que tem que ganhar mais. Sim. Então Sem o trocador de incentivo, óleo não por vai. essência Mas já o tem que ganhar mais. frentista, o trocador, ele é o cara diferenciado dentro da pista. Sim. Nem sempre. Porque da cada 10, às vezes 5 é samba. Não, vai lá, fulano, é sua vez. Os outros 5, 3 não fazem. E 2 são diferenciados. Então a minha ideia é, levanta essa bola. Não, O mas- supervisor e o mas- gerente, eu tô com você, tem que ser ímpar. Tem que ser coringão. Mas você tem que ter um trocador de óleo em cada turno para focar onde tá a margem, que você tem razão quando você fala que paga a pista e paga mesmo se o cara trabalhar bem. Mas você tem que dar foco. O que eu já fiz? Quando a gente quer dizer pagar pista, a gente quer dizer o seguinte, ó. Paga A gente não briga, Paga a gente uma não, boa a parte gente, do goleirice, a gente não briga por centavos, Sim. né? Muitas vezes a venda, a realidade de muitos postos, que a venda diária de combustível, ela deixa uma margem extremamente pequena, por um esforço absurdo, né? Sim. Muitas vezes ele vai ganhar dinheiro ou vai recuperar parte do seu investimento na troca de bandeira ou no novo contrato com a bandeira. Ele espera esse momento que é a hora de dar uma respirada no caixa. É sobre. Então, se isso tudo é uma realidade, faz todo sentido eu explorar mais o que está ao meu redor, que é a troca de óleo, que é a loja de conveniência, tal, que é onde eu tenho a troca de óleo, é a margem. Solução automotiva. A troca de óleo é a margem mais absurda que tem dentro da pista. Você sabe o que dá pra fazer numa troca de óleo? Assim, rápido, tá? Trocar óleo, claro. Filtro de óleo, filtro de gasolina. Olha lá, hein? Parte elétrica básica. Isso Dá- a gente recomenda. Tipo, o verdadeiro checklist mesmo pra trocar
tampinha que queimou, que você tá andando já tem meses, Uhum. e não vai parar numa autoelétrica para fazer isso. Sim. Dá para vender alguns itens que não são de ticket médio alto, tá? Não vai lá para Não, ao produto contrário, caro, esses não. são de ticket médio. Traz pro baixo. O valor da venda não é E tal, agre- mas a margem é absurda. E agregar valor nessa venda aí, fazer, por exemplo, uma troca de óleo que custaria ali, vamos numa média, tá? Não vou falar números reais. R$200, você consegue puxar isso para R$270. O Fácil. cara botou 200 na gasolina com a margem baixa e os outros 270 tem margem. Então, cara, é o ouro do posto. Eu nem Sim. vou levar para loja de conveniência, não, porque loja de conveniência já é um produto bem diferente de gestão. Uhum. Bem diferente. Eu acho que você, como distribuidora, Ah, eu não como lá na parte executiva, você devia ter esse olhar aí pro revendedor e dizer: aqui não vai rodar. Então, mas essa Só uma parte, pergunta que eu fiz pra você agora. essa parte de conveniência, né? Que aí, né? Eu tive 2 petrolíferas que eu trabalhei que tinham, né? Uhum. A parte de conveniência. Tem dono de posto que fala para mim, eu prefiro alugar aquele espaço Prefiro do que... morrer do que ter uma conveniência aqui. com aquilo. E ele tá errado? E depende, porque Não, tem... claro, depende. Mas, pô, se ele não resolver as depende. buchas, vai ter mais uma. Depende, porque eu conheço postos, tá? Inclusive tem uma rede enorme aqui que eu acho que eles têm 250 postos, talvez vocês identifiquem qual não vou falar o nome, mas aqui em São Paulo, tá? De atuação, mas ganha uma grana preta depois que soube administrar a conveniência, Sim. e não é pouco. É maravilhoso. E não é pouco. E as pessoas virou referência, tipo, abasteço o meu carro, paro ali, vou comer a minha frutinha, vou comer, porque é muito, a qualidade do que está servido ali dentro daquela conveniência é É altíssima. diferenciado. É diferenciado, então assim, quero tomar, até tem a minha cervejinha, ele tem a marca de cerveja X que tá ali junto, que montou, não vou falar. A única coisa assim, que eu lamento das conveniências é que elas não tenham ido para as ruas antes que a Oxxo chegasse. Ai, a Oxxo vai fazer um porque chegou arregaço. arrebentando. A Oxxo vai fazer Passei um por algumas arregaço aqui no nesse Brasil. mercado. Vai. Assim, eu vi o projeto deles. Olha a Estão falando de coincidência. 8 mil unidades. Eu se vi não me engano. ontem o projeto da Oxxo, eu fiquei apaixonada. Fez a gente. Aham. Desculpa, eles têm o poder de distribuição na mão. Tem. Não tem Tem. como você Domina toda a brigar. cadeia, não dá. É, Eu vou falar pro revendedor daqui a pouco exatamente esse assunto, que é muito bom. Você trouxe 2 paralelos, é maravilhoso, cara. Porque Escolheu a dedo, vou né? escolheu, ele não é brincadeira, não. Ele não é brincadeira, não. Gui, vou pedir para a gente terminar o raciocínio da Vai lá, Oxxo. vai lá. Manda bala. Então, não dá, assim, a Oxxo vai fazer um arregaço no Brasil, porque hoje ela está mais concentrada em São Paulo. Então, começou tudo com aquela historinha da venda do Seu Zé. Lembra que toda a rua tinha vendia? Eu lembro que eu gostava de comprar Vendia aquela, no bairro. aquela bala de leite do baleiro que Opa, rodava. O baleiro agora tá valendo uma grana, né? Porque virou, o baleiro- virou agora objeto de E o baré? decoração. Ah, barecola, que delícia. Então, assim, veio com esse propósito. Então, hoje deu muito certo, funcionou em São Paulo. Eu não lembro exatamente o número de lojas aqui em São Paulo. Eu acho que supera 1000. Não, eles Aqui já em São estão Paulo. monstrão Vem já. com o projeto agora de expansão para os outros estados. Se não me falha a memória, a primeira foi feita em Campinas, que foi a primeira loja teste, que foi feita só com cerveja. Pasme. Imagina. Tá, isso aqui é um case que a gente está saindo um pouco fora do tema, gente, só para vocês Não, tamo entenderem não, o tamo falando de poder. Eu conveniência. de volta daqui a posto. pouco, mas eu quero ouvir, vai lá. A primeira loja foi feita em Campinas, vendendo só cerveja, porque eles entenderam que as pessoas queriam comprar uma cerveja gelada rapidinho. Por que não colocar um salgadinho? Por que não colocar um petisquinho? Por que não colocar ali um carvão? Por Foi que não? incrementando. E aí eles entenderam que foi além. E aí trouxeram de fato aquela conveniência que faz com que você compre as coisas que você necessita, um sal, um açúcar, um refrigerante, e aí Bolinho a coisa de cresceu. tomate, um papel higiênico. E a Fenza tem esse poder de fazer com que a capilaridade de tudo isso chegue nos mais longínquos pontos do Brasil que de fato necessita, gente. A gente que anda o Brasil inteiro, a gente que tem, né, Dani, essa eu falo que a minha profissão é abençoada, sabe? Porque poder conhecer realmente, tudo bem que é trabalho, eu queria ir mais a visita, a passeio, mas você conhecer cada região do Brasil é um continente. O que se aplica em São Paulo não se aplica na região Às sul. vezes dentro de São Paulo mesmo.
Às vezes dentro de São Paulo. Com certeza. Então, assim, a Oxo já. Nós estamos falando de comida, de base, de farinha, de açúcar, de sal, de alguma coisinha de feira tal, que não tem ali naquele lugar, né? Então, assim, isso vai arrebentar aí um monte de Mas eles estão supermercado. planejando chegar nesses Sim, lugares? Senhor. Sim, senhor. Vão chegar aí no prazo de 3 anos, projeto que eu vi, que eu fiquei fascinada. Gostaria até a Oxo, se quiser. Conversar com a gente. Pode conversar, que essa parte aí a gente entende A gente um já pouquinho. conhecia a Oxo do México, da Colômbia. Ela vem do México, né? A Qualilife, não sei se vocês sabem hoje, mas a gente tá na Colômbia, tá no México e no Panamá também, legal. Fora do Brasil. E a conveniência lá a Oxo lá já está muitos anos implantada e ela faz parte da cultura do Sabe que ano teve que ano ela uma começou? disrupção para chegar, né? 78. Muito não já. Ela é de mil... Então, Mas assim... foi uma entrada de marketing forte, tá? Porque vai destruir todas as conveniências. É um mercadinho de bairro. Tá acontecendo e agora o silêncio já aconteceu e tá acontecendo. Por quê? Porque ela tá sendo funcional. Então, hoje, você vê... Façam essa pesquisa em casa, pessoal. Muitos conglomerados de prédio, né? Que o mundo tá cheio de São Paulo. É porque eles estão mais instalados em São Paulo hoje, mas isso vai expandir para o resto do Brasil. Quando você vê, é muito prédio. Às vezes você não quer tirar o carro para ir no supermercado para comprar. Vou além. Daqui a pouco elas estão indo para dentro dos prédios. Mas com certeza. E aí, dono de posto, revendedor, é o seguinte, tudo isso é tua concorrência. Sim. Você começar a olhar para tudo isso. Por que a minha conveniência não está virando? Aí você vai descobrir que abriu 3, 4 Oxo ao seu redor. Pior, né? Agora os condomínios, quase todos têm um supermercado de autoatendimento, aquele mini mercado que você põe a carinha ali e tal. Que tá crescendo um absurdo isso aí também. Frear, cara. Que não vai ter um condomínio que não vai ter um mercadinho. É um novo modo de vida. É um mercadinho que está dentro do seu condomínio, que tem lá o básico. Ruim, né? Aqui. Talvez a gente está saindo da rua, né? Então, assim, o posto... Ele é bombardeado de concorrentes que às vezes são imperceptíveis. Vou direto ao ponto pro revendedor agora, tá? Desculpe. Que eu vou dizer o seguinte. Quando devo ter uma conveniência em meu posto? Me pergunta muito isso. Boa pergunta. Beleza. Para não terceirizar, não vender, não aproveitar alugar. A oportunidade. Quando devo ter? Cara, quando você tá disposto a fazer isso acontecer. Essa é a primeira resposta, tá? Porque vão ser 200 itens, não 4. Você vai ter que ter um time. Geralmente, uma loja de conveniência para vender entre 40 e 80 mil reais. Se você tiver lanchonete ainda, que é o manufaturado, que lascou, você vai ter que cuidar de CMV, depois a gente conversa sobre isso. Mas se você está querendo vender entre 40 e 80, 40 e 90 mil, pode se preparar 5 a 6 pessoas. Sim. Olha só o tamanho desse barco. Sim. Eu conheço loja de conveniência vendendo 90, 100 mil reais com mais gente do que no posto do cara. Sim. Quando devo ter? Se você monta... Quando devo ter, não. Quando eu devo continuar? Vamos mudar a pergunta aqui. Cara, se você vende entre 40 e 80 mil, parceria. Chama alguém para poder tocar o seu negócio como se fosse dele. E vai lá no percentual, vira sócio. Ou então já logo arrenda a loja para alguém, porque sai, não vai dar dinheiro, você tá sofrendo, tá fechando negativo ou pagando para trabalhar. Ou no ponto de equilíbrio. Passou de 80, 90, tá lá em 150, 200k de venda, monta seu time... E direciona, porque é isso que ela falou, dá dinheiro, porque tem margem. Agora, a resposta é essa para muita gente que me pergunta, e às vezes eu fico ali na rede social, em qual diagnóstico, não respondo dessa forma. Mas a resposta é essa. Entre 40 e 80, vai fazer parceria. Chama alguém para tocar o negócio, sube a renda a ele. Não é sua aptidão, velho. Você não vai parar para ir lá para dentro fazer aquilo acontecer. Você não vai para lá contar quantos quilos de queijo você vendeu no pão de... Como é que chama aqui? No misto quente? É o misto? É o misto quente. Você não vai parar para cuidar. O cuidar. Bauru também, muito Já vi muito revendedor que quando você... O Bauru de vocês é maravilhoso. Você entra dentro da loja de conveniência, sabe onde ele tá perdendo dinheiro? No corte do presunto, cara. Tem muita lá no coisa. CMV. A loja de conveniência é um outro negócio. Só que agora eu jogo. sou a rainha dos bode. Eu vou jogar outro bode. Eu gosto de provocar porque tá muito gostosa. Tá muito produtiva. Traga seu bode para nós. Eu tenho casos concretos. Eu tenho casos concretos de troca de óleo que puxam 300 a 400 mil reais em imposto. Claro que tem. Eu acredito. Claro eu tenho certeza. Eu tenho um posto na Barra, quem sabe, o que eu tô falando sabe. Entendeu? Para que conveniência? Ele tem porque ele quer ter a completude dos serviços daquela distribuidora. Sim. Entendeu? Então, assim... Mas o foco está na troca de óleo. Então, assim,
se a gente for falar em um bom aproveitamento de margem, de metro no posto, quadrado, É o tal, melhor. mas nem que o cara subloque. Desculpa, gente, mas eu já vi isso Não, troca de acontecer. óleo não subloca. Mas eu já vi isso acontecer. acontece. Eu já vi isso acontecer com um gerente insatisfeito de um absolutamente posto. informal, tem de todo jeito. Você entendeu? Então, assim, Mecânica. é o que eu falei. E assim, o que a gente vê hoje? Vamos agora tentar olhar um pouco o prisma fora do posto, um pouquinho. Você tem um posto de gasolina, geralmente em volta, até na avenida aqui do estúdio que a gente está vendo, eu acho que deve ter umas 5 ou 6 trocas de óleo aqui, tem um posto de gasolina ali embaixo. Perfeito. Por que que eu vou trocar no posto de gasolina e não, Não vou sendo na que eu troca tenho de óleo essas aberta. 5, 6 não tô brincando, gente, tem tudo isso aqui, quem passar na avenida isso aqui mesmo. vê. Então, qual é o meu fator de escolha? Por que que eu vou? Então, aí a gente tem duas questões que eu vou pedir para você aí, com o seu expertise, trazer para a gente aqui. Aqui em São Paulo, particularmente, tem alguns estados que eu incrivelmente não vejo esse problema. Brasil é um continente, né? Mas aqui em São Paulo, onde a gente está falando que é a maior frota de carro que tem no Brasil, Sim. etc., a gente tem um problema muito sério da qualidade do combustível. Tá? Eu vejo mais reclamação no estado de São Paulo. Claro, é onde o mercado é mais rodando. competitivo, você vai... Exatamente. os revendedores Não vão acabar que- apelando para alguns... Não que né? não aconteça em E outros, outra, mas é a temos maior. posto aqui que a gente sabe que o Isso dono é um assunto é o público, crime, né? Tem um Isso monte de coisa assunto aqui. público aí do... Então, mas só para eu terminar briga que só para eu terminar o desafio aqui para você responder. Então, vamos lá. Primeiro, a confiança que você tem no posto é um ponto assim crucial, confiança que eu digo na qualidade, porque senão depois eu vou ter que trocar bico, bomba, etc. E o meu prejuízo ali, dependendo do carro, é mais de 2.000 para cima e assim vai. Olha lá, né? Depende. E olha, depende do carro. Eu tô falando de carro um pouco mais Às simples. vezes um bico de um carro aí a diesel aí custa isso. Exatamente. Então, essa é uma questão que eu vejo muita reclamação em pesquisas que a gente fez. Inclusive, né, a gente trabalha, todo o trabalho é pautado em pesquisa. Eu trabalho muito com a GIPA, é uma das, a ATO, né, que é uma pesquisa muito boa, não só a NP, a Mordor. Então, assim, é tudo muito traçado, tudo que a gente está falando aqui tem Baseado em embasamento, dados e fatos. Eu não trabalho com ilações. Então, a confiança é algo que é o número 1 nessa Nunca pesquisa. perca a confiança no seu, né? Então, assim, Esse a é o teu partir maior do ativo, o momento. posto. É o maior ativo do a posto. confiança do teu Qualquer cliente. negócio, né, cara? Mas no posto ela é fica mais gritante, evidência porque gritante, são gritante, quatro gritante, produtos. gritante, gritante. São 4 produtos. Não, é porque o mercado é contaminado. Mas não pode Porque ser você só o vai- posto, vai- não faz isso. É. Entendeu? Aí você vem com essa questão qualidade e ok. Perfeito. Só que aí o cara pode ter uma troca de óleo lindinha, limpinha, bonitinha, porque isso faz parte do processo de venda. O cara tem que ter ali todo um Vai elevador pegar café, bonito. porque tá parecendo poesia. O cara tem que estar, o trocador tem que estar limpinho, ele não tem que estar com a estopa suja, ele tem que ter o lugarzinho para sentar, ele tem que ter o checklist dos 18 pontos que ele vai avaliar, tudo como você pontuou, tá? Legal. Por que eu não vou trocar aqui nesse posto e vou trocar ali no revendedor da frente, né? Qual que é o teu... Eu quero entender Cara, você como consultor, como você vê isso? Não é consultor. Eu nem Perfeito, desculpa. Não, consultor não. A Coach. base dessa Ah, decisão... Não, mentoria. Mentoria. Mentor. Mentor. E aí, sabe por que mentor? Perdão. Sabe por que a palavra mentor? Porque todo mundo hoje não vai no psicólogo, no psiquiatra, pega alguém para conversar e etc. Cadê o do empresário? precisa ter um mentor. Eu acho bacana, por isso a gente tem os conselhos. E por que né? tem que ser um senhor de 70 anos? Concordo com você. Nada contra o senhor de 70 anos, tô com ele. O meu mentor tem 73 anos, Aham. que é meu pai. Que bonitinho. Então O meu é- tem 80. Então tá. E vamos vou lá. falar, o velho. Eu vou te responder essa, cara. Mentora pra caramba. Eles são bons. E eles são os Mentora. melhores mentores, porque eles são mentores de orelha. Mentores de orelha. Eu vou responder essa pergunta sua, que foi maravilhosa, com branding na lógica do consumo. Manda. Beleza? Cara, se você tem a lógica do consumidor, qual é o melhor ponto? Você narrou. Nas esquinas tem as troquinhas de óleo. Qual é o melhor ponto de venda? O PDV, o melhor, o mais localizado, o que talvez vai te trazer melhor conforto, maior experiência. Qual deles? É o posto, óbvio. Tá respondido sua pergunta. Perfeito. Brand na lógica do consumo. O consumidor sai de casa, ele não sai de casa para trocar óleo.
Só Ele se não a sai. luzinha apita, Pra se Deus abastecer, ele vai. sai. Esse é um ponto que eu. Deixa eu só fazer um gancho aqui. Claro. A gente tem batido muito na cabeça dos trocadores de óleo, dos gerentes, né? Que sim, existe esses dois pontos de motivação para o cara trocar o óleo. Ele vai trocar o óleo em duas situações, basicamente. Quando ele descobre que o óleo dele precisa ser trocado, Sempre é isso. né? Porque o frentista olhou, o nível tá baixo, porque, sei lá, a moça foi sair de casa, mediu o óleo, falou, putz, tem que moça trocar. mediu? Olha, a Ligou a luzinha. lampinha, ligou a luzinha. Eu quero Lógica ver do a consumo. Ligou a luzinha. A moça não abre capu pra olhar. Ligou a Não. luzinha. Ah, Não abre. Você é No- fora da curva. por isso que não é ao você tá vivo, no viu? mercado. Não, você Eu não. troco. Você não Troco. vale. Eu troco. liga a você não luzinha, vai. então assim, recebi a má notícia de que eu tenho que Nem trocar o moço, meu. tá? Rafael, eu vou perguntar pra ele. Rafael, você já abriu o capu pra olhar o óleo do seu carro? Tudo bem. Aí eu recebi a má notícia de que eu tenho que trocar o óleo do meu carro. Eu vou pro posto com um espírito. Eu fui obrigado aí. Preciso gastar essa grana. Não estava planejado. Você foi pro posto, você Nossa, que confirmou. notícia. Você foi pro posto, você confirmou a lógica do consumo. Eu vou trocar o óleo. Aí o outro cara é o cara que acordou num sábado de manhã, falou, puxa vida, tá na hora de trocar o óleo. Aí ele pensou nisso, ele planejou a troca, ele falou, vou lá trocar o óleo do carro. Faz disso até, alguns brasileiros fazem disso até um momento de, né, um ritual, né? É. Então tem basicamente são esses dois caras. O cara que planejou a troca, que é a minoria, Pouco. Que E o- cuida do carro. que cuida do realmente. carro e tal, que planejou a troca. E tem o cara que recebeu a notícia que vai trocar óleo. Se a equipe do posto não souber entender esse estado de espírito, né, que está baseado na jornada do cliente, ele vai vender mal. Então, ainda por cima, a gente tem que ter um frentista, um trocador de óleo que tem uma capacidade de entender o estado de espírito do meu cliente, né? Então, aí eu vou contar uma experiência minha que eu tive que foi fantástica. Diga. Eu fui para um posto, porque, como eu falei, sempre fiz essas incursões, seja em oficina, seja em posto de gasolina, porque eu preciso, para eu criar um programa, para eu criar uma solução, eu precisava sentir a dor, mas na pele, eu quis sentir na minha pele. Boa. Então, nós fomos num posto numa cidade do interior próxima aqui, agora não lembro o nome, Bragança Paulista. Uhum. Isso, que foi essa experiência que foi muito bacana. Nós fomos nesse posto, eu estava vestida de frentista, normal, bonitinha, lindo, coloquei meu all-star, fui, prendi meu cabelo para ninguém ver que eu era loira, porque Boa. senão facilita o processo. Facilita o processo, Né, não vai. gente? Desculpa, mas Vende mais. né? Inclusive tá no meu LinkedIn, quem quiser entra lá, eu narrei a experiência, Giovana Grazi entra, vocês vão ver lá, eu bonitinha. Então, como é que é? É o processo que aí vem todo o treinamento. Sim. Então, por exemplo, a questão de olá, bom dia, aquele sorriso, poxa, imagina, você às vezes está com a tua mãe doente, sei lá, aconteceu alguma coisa, mas o frentista, ele precisa Te estar... dá Senão já passa aquela uma energia vibe bacana. ruim. Sim. Então você já tem que chegar lá, bom dia, tudo bem? Como eu posso te ajudar? Por favor, enche o meu tanque, eu completo, whatever. Que tal a gente colocar uma gasolina mais aditivada? De repente isso pode melhorar o desempenho do seu carro. Isso daí não é empurrar, mas de repente trazer uma solução. Alguns não quero, obrigado. Por gentileza, você pode abrir o seu capô? Ninguém negou para mim. Sim. Ninguém negou para mim. Mas nega. Eu só tô te Nega. falando por causa da simpatia maneira como você e abordou. da maneira como Sim, eu abordei. sim. Eu abordei Faz brincando. toda a diferença. Eu abordei Faz toda a brincando, por diferença. exemplo, tinha um carro que tava o cachorro. Eu falei, nossa, que cachorro. Então, assim, e isso não é todo dia que o frentista está disponível Não, a fazer. Claro. Desculpa, gente. Somos seres humanos, Somos né? seres Tem dia que não dá. humanos, entendeu? Ah. Então, assim, por que eu tô falando isso? Eu fiz a experiência também da cara feia, Uhum. Ó, legal. tá? É um teste AB que vai provar para eles o que é que funciona e o que não Exatamente. funciona. Não, eu trabalho com neurociência. Legal. Então, assim, toda a comunicação ela é Essa feita eu quero nisso. ouvir mais do que a outra. Exatamente. A outra eu sabia que ia dar certo. Exatamente. Eu abri com a cara feia, né? Não vende. Eu falei, olá, bom dia. Você ainda falou lá, bom dia? Mas daquele Tem, jeitinho, porque- né? porque Que é obrigado protocolo. a protocolar. Deixa eu voltar pra cá. protocolo. A pergunta é outra. É quanto? Essa é pior. É porque essa é a que você vai Tem uns encontrar que no nem dia da olham cara na tua feia. cara. Nem olha na tua Mas cara. como eu estava seguindo o protocolo da companhia, da você companhia, fez né? Eu de fui. uma maneira Só que aí eu fui de uma sem maneira emoção. sem emoção. Olá, bom dia. Põe A 50 pessoa de já, a gasolina pessoa já olhou assim, sabe, tipo assim, completa.
Aí eu... Pô, que sorte que você deu, né? É, Porque eu já ia, abre, por já ia favor. diminuir. Eu 50. falei, põe 100 pau aí. Aí eu troquei a pergunta. Gostaria de verificar agora? Não. Não, quero notícia Então, ruim. entendeu? Eu fui fazendo essas medições de Não contato. boa. Entendeu? Excelente experimento, pra gerente. ente- Faça é isso no teu lógico. posto. Muito bom. Gente, Faz isso no teu experimente. posto, gerente. Faça, você é dono. Vai lá e Dono. Eu sei que você já deve ter enchido milhões de vezes tanques de carro, mas entenda como o consumidor quer ser tratado. Lógica do consumo. Entenda como você quer. Eu não quero ser invadida dentro do meu carro. Eu estou ali porque eu preciso, não porque eu quero. Eu preciso colocar gasolina no meu carro, porque senão eu não vou andar e cumprir com os meus compromissos. E que eu seja bem Esse é o grande tratada. ponto do posto. E aí, assim, uma outra dica da neurociência, né, que eu vou pegar emprestado aqui, Claro. que é assim, às vezes, em vez de oferecer, faça perguntas, né? Porque a pergunta, ela abre uma conversa e dentro da conversa você coloca outra coisa. Então, ao invés de dizer, olha, você sabia que a gasolina aditivada ela ajuda você a economizar? Você pergunta assim, como é que está o consumo do carro? Está fazendo quantos por litro? O cara vai te responder isso meio que automaticamente. Aleatório, Tá fazendo... às vezes nem sabe. fazendo- Olha, nem é, sei. é. Dá uma olhadinha ali. Pergunta aí, dá uma olhadinha. Por exemplo, faça perguntas, Sim. ao invés de simplesmente oferecer o que você quer. Abra uma conversa com perguntas. Como é que está fazendo o consumo do seu carro? Está fazendo 10 por litro. Você sabia que se você usar aditivada, provavelmente isso aí vai subir para uns 12, para uns 11? E sobe mesmo. Não só uma vez, tá, gente? Tem que usar contínuo. Não venda aditivado uma vez. Já ferrou minha venda aqui. Tem que ser Já ferrou minha contínuo. venda. Isso vem depois, na próxima. Você mas pera abasteceu lá. com aditivada na última? Vamos pôr de novo para você sentir melhor o efeito? Tem que ir. porque Mas senão o aí resultado não agora... vem. Aí o Eu cara tenho- fala, eu tenho porque aí o drible cara da vai falar vaca. assim, não, então não vou pôr não, Eu porque tenho depois drible. toda vez eu vou ter que pôr essa aí mais Mas cara. aí agora eu vou... Tem o drible da vaca aqui A Não, mas também. neurociência aí agora eu foi vou mal falar, usada. agora eu vou falar como química, tá? Como entendo Tecnicamente. Eu tenho no time uma química que eu transformei em supervisão, que eu transformei em gerência de ar. Então eu sei com quem eu tô lidando. Vocês não são brincadeira, não. Então eu vou falar aí como química. Sendo seu carro flex, tá? E um carro novo, o que você colocar tá tudo bem. Em postos de referência de qualidade de É combustível. qualidade. Por enquanto, né, no começo. Aí, Depois. exatamente. Então, assim, cada 5 tanques da comum, uma premium, tá? Colocou etanol, nosso etanol, ele é muito anidrido, não é muito legal para esse tipo de motorização que a gente tem hoje. Seca muito. Então, assim, colocou etanol, mantém, depois coloca mais uns, coloca A gasolina a aditivada. aditivada. Desculpa, não posso falar a marca. Colocou um etanol, uma aditivada, porque senão você pode ter sim problema. Eu tô falando seja de carros novos ou sejam de carros usados que já tenham toda essa parte eletrônica em bico e injeção, tá? Isso falando tecnicamente para que você tenha seja mais saudável o desempenho do Costumo motor. chamar a gasolina aditivada, o combustível aditivado em geral, de manutenção preventiva líquida. Com certeza. Isso é legal. Com isso é legal. certeza. É isso que ele faz. Mas aí E o cara... não é balela. o cara Não é no balela. posto- Não é não é balela. balela. Não, põe uma aditivada de tempo em tempo, gente. Isso aqui eu não tô ganhando um centavo Nem eu, juro. para isso, mas eu tô Isso é querendo técnico. ajudar vocês no desempenho do motor. E outra coisa, manter a lubrificação em dia sim, porque isso complica Esse é a o- vida do pistão. E manter a lubrificação da em correia. dia significa manter o lubrificante e o filtro. Você tem gerente aí, Exatamente. você tem gerente que Tecnologia. você tem muito gerente que assiste, né? Espero que tenhamos. Então nós vamos falar para eles agora. Manda bala. Cara, nós temos a parte técnica aqui agora, eu vou lá pro mundo. Cara, cada 10 clientes, teoria do capu, tá? Se não tiver o gerente, se você não tiver ouvindo barulho de capu na pista, sai. E vai fazer isso que eu vou falar aqui agora. Você tem 10 capu tá sendo oferecido para abrir, só tá abrindo 2. Tá faltando autoridade. Você vai ter que treinar um pouco a sua equipe. Porque se tem turnover, esse cara ainda nem ouviu falar o que é lubrificante, tá? As linhas de lubrificante. Demora mais pra aprender Não, ele não sobre sabe nem o lubrificante. que é SW. Ele não sabe nada. Ele ainda não sabe, porque demora um pouco mais. Mas assim, quando consegue um pouquinho de autoridade, o que é legal fazer? Isso aqui é direto na pista. O cliente parou. Vamos você feliz, tá? Nada de triste agora.
fez lá todo o procedimento padrão de atendimento. Na hora que pediu para abrir o capô, é a hora de sair do trivial. Uhum. Um dia eu vi isso porque eu tava na pista ainda dando treinamento. Aí abaixou o vidro, né? A senhora. Não tenho interesse em abrir capô, não. Aí eu puxei a frentista, uma foi abastecer, puxei ela e falei assim, olha só, mostra pra ela que você cuida do coração do carro dela e não ela. Pergunta pra ela a última vez que ela abriu o capô, última vez que ela olhou toda essa questão que pode dar danos e problemas que vão gerar um custo muito maior. Sim. Quando ela narrou isso pra cliente, a cliente nem olhou, ela só fez isso aqui. Tec. Poc. Exato, é uma Porque, lei de de fato, argumentação. E aí, De frentista, fato- se você abrir o capô e encontrar tudo em ordem, você passa um paninho e volta pro teu cliente e fala assim, está tudo em ordem com o seu carro, parabéns Não pelo cuidado do seu venda, carro. não Venda entregue, o que ele não gato precisa por comprar. lebre. Ai, E tem gente, mais, deixa um cartãozinho com ele Exato. e diga assim, quando chegar o momento de trocar o óleo, lembre-se da gente, nós temos uma excelente estação de É troca de óleo. exatamente o complemento. Ligue pra gente. É isso. Tenha um telefone de WhatsApp do teu posto para os clientes agendarem a troca de óleo com você. Porque a troca de óleo, ela pode ser uma compra planejada. Você tem que estar disponível. Sim, Pegue um cartãozinho e fala pro cara, coloca por favor no porta-luva. exato. Quando você precisar trocar óleo, liga pra gente e agende o melhor horário pra você que eu vou te recepcionar. Isso te tira o seu, Sabe pra vender... a sua venda de 1% Gente, da pista para 3, 4, 5%. Exato. Agora E vindo pra você aditivada, trouxe o né? quê Pra não nisso falar tudo? de- A confiança. Que foi onde o papo começou. O cara não está me empurrando De nada jeito nenhum. além. Ganhou, Então, cara. assim, eu vou começar a ir constantemente abastecer o meu carro ali. Quando chegar a hora derradeira da troca de óleo, eu já sei Eu que lá ele não farei. está me empurrando e vou fazer esse serviço lá. Então, assim, quando a gente parar de... Gente, a pior coisa do mundo... Ai, posso ver o seu capô? Ok, abri. Olha, posso colocar aqui esse fluido que não sei o quê? Posso... Gente... Tá precisando? Não tá, não Cai vem, não fora, vai assim, vamos construir um negócio que o relação. cara, é uma relação de confiança. que eu vou voltar, Isso aí. entendeu? Eu acho que isso é importante. Muito bem. Turminha, nós estamos uma Legal. hora e meia. Não, foi falando. legal, foi legal. Já? Legal. Parece que foi E ontem. se deixasse, a Eu gente tenho falava muito assunto. mais duas, né? Desse universo sensacional que é o posto, troca de óleo. E eu queria agradecer demais aqui a presença de vocês, enriqueceram o nosso papo. A gente podia ir muito mais além. Talvez a gente faça um outro episódio, quem sabe, pra gente falar. Temos que falar de revenda. Falar de revenda. É algo surreal. Muito bem. Revenda é lindo o trabalho. É muito bacana. Vou deixar um recado final aqui para você. Assiste o episódio. Tem outros episódios lá no podcast da QualiLife sobre outros temas. Tem lá sobre direito trabalhista, que você tem que entender para poder tocar o teu negócio. Tem lá sobre gestão, tem lá sobre marketing, tem lá sobre um monte de coisa. Vamos assistir o nosso canal aí, valorizar, bacana. Clica no sininho. Compartilha. Compartilha, ativa o sininho, eu aprendi. Tá? É isso aí. Demorei, mas aprendi. Muito bem. Turminha, queria agradecer demais. Queria que vocês deixassem aí um recadinho final Nós aí nem pra falamos de tua marketing. galera. Não deu. Não deu tempo de falar de um monte de coisa, né? O É papo porque tá é muito muito, bom. fluido, ainda mais que tem o topo da montanha, o chão de loja. Pô, isso aqui daria 4 horas de Espero que a conversa. gente daí, tenha trago alguma luz aí pro Eu nosso público. acho. A gente está falando de um dos locais, né, especificamente postos de gasolina, que tem o maior tráfego de carros Sim. no Brasil, é o Sim. posto, né? Então, assim, vixe, tem gancho para demais. É. Mas É eu... uma escola, né? É uma uma escola. escola de Eu varejo, vou uma falar. escola de venda, de gestão, uma escola de como lidar com pessoas, de RH. É uma escola, um baita laboratório empresarial, é um posto de gasolina. Não, com certeza. Aqui o recado que eu quero deixar é que, assim, busquem profissionais. Se você vê que o seu posto, sua rede não está virando, mesmo você estando com uma distribuidora forte do seu lado, busque profissionais que possam estar ajudando numa mentoria ou até em como aproveitar melhor todos os profissionais que estão na pista. Façam-se treinamentos constantes, não deixem de pensar na troca de óleo como um valor super agregado ali para trazer uma receita melhor, que isso é muito menosprezado e vou falar aqui de case mesmo que a gente conseguiu levantar aí muito num trabalho que a gente teve a oportunidade de fazer até junto com a QualiLife, no caso aqui numa grande distribuidora. E enfim,
simpatia, cativar o cliente, trazer confiança, deixar o seu posto sempre limpo, organizado, fazer com que ele seja referência para que você tenha vontade de entrar, ficar e tomar um café numa conveniência, e por que não uma cervejota? Enfim, fazer que o ambiente seja agradável e que tenha muitos serviços ali que eu possa confiar que eu não vou ter arrependimentos depois em tudo que eu estou adquirindo ali. Quem quiser aí conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é só entrar no meu LinkedIn, Giovana Grassi, muito fácil, 2 N's, 2 S's, e vamos lá nos conectar. Obrigada, Daniel, pela oportunidade. Obrigado Obrigada, vocês. Gui, adorei a Foi um troca, prazer, eu o que gostei. bate-bola foi 10. Precisava de mais Bora uns lá. 4, 6, 8, 10 anos. Provavelmente. Não sei se o povo tem paciência pra ouvir tanta Eles gente. vão passando rápido Vai, lá vai. no 2x. Põe no lá, 2x lá e manda bala, né? Deixa eu pegar. Você já se ouviu no 2x? Fica bom? Cara, é uma loucura. É uma loucura, é uma loucura. Eu falo muito. Gui, fecha pra gente Mas, aí. cara, primeiro, cara, eu queria te agradecer, Daniel. A gente se falou no Instagram ali, depois foi pro Zap. Nenhum dos dois conhece nenhum dos dois, mas foi aquele, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Sim. E eu não sou de São Paulo, eu sou do Espírito Santo, sou um capixaba, né? E que tá aí num propósito de vida diferente agora, para poder tentar direcionar e tentar agregar alguma coisa nova. Falar o que é o revendedor, né? Falar sobre revendedor. Para finalizar, eu queria dizer o seguinte: na pandemia a gente entendeu o que é a revenda. Uau! Qual o tamanho da revenda? Qual o tamanho desse negócio? Porque na pandemia, os revendedores, os frentistas, os gerentes, como todos esses outros negócios que eu vou citar, farmácia, supermercado, padaria e a revenda, o posto de combustível, foram os únicos que ficaram abertos. Nós estávamos lá. Eu estava lá naquela época. Então falar para revendedor é falar assim, bicho, você é essencial, cara. Não perca essa essência. Só que perceba uma coisa, o mundo mudou. Da pandemia para cá, a gente saiu muito do analógico e foi muito pro digital. Aconteceu assim, ó. Ah, mas já era digital. Não, cara. Se você narrar ali de 2020 para cá, a coisa mudou demais. Sim. Então o convite que eu faço para todos os revendedores é: vamos para cima da profissionalização. Vamos estudar um pouquinho mais, vamos aprender um pouquinho mais. Deixa esse negócio de lado do que eu já sei, que eu faço isso há 30 anos, 40 anos. Vamos pegar um pouquinho do que está acontecendo de novidade. Recuperar a postura de aprendiz, né? Vamos, isso. Porque é aonde que eu me coloco. Eu me coloco numa mesa dessa aqui, eu falei em vários momentos que eu falei, cara, que beleza. Aprendi muito. Como mentor, eu sou... agora, como aluno, eu sou ótimo. Entendeu? Então, assim, o recado que eu queria deixar é pro revendedor precisar também da gente, dos nossos trabalhos, @Guilherme Cristofore. Aqui eu vou repetir. Cristo, F-O-R-E, O-F-C. Lá no Instagram, nós estamos lá, pode chamar no direct, a gente faz um trabalho de mentoria no ecossistema todo criado para posto de gasolina, para revendedor. Muito Esse bem. é o recado. Quer pôr cliente oculto, treinar a tua equipe da revenda, quer fazer programas de mentoria para os seus gerentes, quer fazer treinamentos, pode contar com a Qualilife também. A gente está nesse ramo aí com postos já há quase 20 anos. Temos um time de profissionais aí por todo o Brasil, pode te atender em qualquer lugar. E estamos juntos, vamos trabalhar para a gente manter a revenda tão importante, né? Que carrega em partes aí o Brasil nas costas, que traz energia aí para a gente rodar os nossos carros, caminhões e tudo mais. Um elemento fundamental aí da nossa sociedade. Vamos valorizar o frentista, galera. Vamos valorizar o frentista. Esse cara tá na linha de frente. Ele faz um trabalho importante. Esse é o caminho para você manter o teu time, manter o ânimo. Vamos aproveitar as oportunidades que as distribuidoras estão entregando em termos de marketing, ferramentas. Vamos nos conectar com o novo. A gente está trazendo aí, quer saber de inteligência artificial para posto, para o negócio? Fala com ela, conhece. Vamos modernizar a coisa, porque ganhar no centavo é duro, né? Opa! Então, vamos aproveitar a troca de óleo, como a gente falou, Não é a só loja de varejo, né? conveniência. É varejo vendendo commodity. Ave Maria, Exato. o bicho é grande. E quantos aí? A competitividade entre vários, Nossa, cresce. não é? Então, assim, Tem que sair da caixinha. colocando as peças certas, que é um time bem motivado e treinado. Uhum. Utilizar, no caso das
distribuidoras que dispõem de todos os programas de uma forma melhor e trazer essa tecnologia para controlar, para otimizar todo o tempo, não dá errado. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Porque ainda nós vamos precisar de combustível por muitos anos. O carro elétrico ainda vai... Esse é assunto outro assunto. para Vamos outro fazer outro podcast. Vamos dica, vamos Vamos Vou trazer fazer dois isso caras aí aqui, agora. um de carro elétrico, um de carro a combustão, e falar, e aí? Quem dos dois estará aqui daqui 30 anos? Cara, o bicho vai pegar. Vai. Eu garanto pra você que a combustão vai estar. Vai. Só que é concorrente, é entrante, vai estar também. Ó. Eu não sei como ainda não tem um bola de cristal. É. Hoje, pra mim, eu olhando de longe assim, Ó, olho alguém e que- digo, É. o híbrido plug-in vai chegar. Só que qual é o tamanho do cheque que ele vai pegar, em quantos anos isso vai acontecer? É outra Não história. sabemos. Se você também não sabe coisas, assiste nosso podcast, você aprende É um isso. pouquinho e vice-versa. É isso. Galerinha, muito obrigado, Gi. Coração, muito Imagina. obrigado. Guilherme, muito obrigado. Valeu, galera. Obrigada. Obrigado vocês aí que estão assistindo. Foi massa. Obrigada. Valeu. Eu que agradeço.